Bom, então, muito obrigado para você que está aí, né, assistindo a nossa aula. É, essa minha defesa de memorial para progressão, então, para professor titular, ela tem esse nome, uma trajetória em 3 caminhos, e eu vou explicar por que tem esse nome. É por causa que eu li um livro recentemente, e aí me bateu uma ideia, né? E esse livro comentava sobre o trivium. O trivium são as 3 primeiras artes liberais, né? É a gramática, a lógica, e dialética e a retórica, né? Então, na gramática é onde o aprendiz, né? Ele aprende o vocabulário, ele aprende a reconhecer, ele aprende a distinguir, ele aprende a nomear as coisas, né? Então, nessa parte da minha apresentação, eu vou falar sobre o meu histórico. Na parte de lógica e dialética, onde a gente examina, articula e julga uma ideia, né, eu vou mostrar mais detalhadamente a minha principal ferramenta, minha principal abordagem de pesquisa, que é o Ecopat com EcoSim, né, e vou fazer algumas críticas, né, e algumas reflexões sobre ele. E na parte de retórica, que é uma parte onde a gente comunica, né, e clarifica as ideias, eu vou colocar aqui uma ideia nova, então, e vou falar sobre a minha pesquisa futura, o meu desenvolvimento futuro. Bom, então, assim, eu nasci em Americana no dia 24 de agosto, né, há quase 60 anos atrás, em Americana, São Paulo. A primeira imagem que me vem à cabeça quando eu era criança, né, a referência mais profunda que eu tenho é da Copa de 1970, da comemoração da Copa de 1970, tá? Só que o gol que mais me marcou na minha infância foi em 22 de dezembro de 1974, o Ronaldo, né, o meu xará, marcando o gol e deixando o Corinthians mais alguns anos na fila, né? Então, eu, em 76, eu fiz a minha primeira comunhão na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Americana. Eu estou colocando isso porque eu tive uma formação religiosa muito, muito boa, muito forte. Fiz primeira comunhão, perseverança, crisma, então isso foi bem forte na minha... antes de eu entrar na universidade, né? Bom, esse aqui é o colégio, era o colégio Heitor Penteado, né? Então, toda a minha trajetória antes da universidade foi em escola pública, né? Eu estudei, então, no Heitor Penteado, do primário até o colegial, né? Do fundamental até ensino médio agora, né? E esse prédio hoje é a biblioteca, porque quando eu estava na 6ª série, estudando nesse prédio, desde a primeira série, nós mudamos de prédio, e hoje, então, esse prédio é a biblioteca que fica do lado da Igreja de Santo Antônio, em Americana, tá? Nos últimos anos, no meu último ano de colégio, né, eu fiz marcenaria, carpintaria no Senai, só que hoje, né, infelizmente, eu só sou um marceneiro teórico, né? Quem bate o martelo lá em casa é a Adriana, né, quando é necessário. Eu também fiz, antes da universidade, um curso de COBOL, né, linguagem COBOL, é uma linguagem que até hoje é usada em alguns sistemas bancários, e o computador que eu usei poucas vezes durante um ano de curso era muito parecido com essa imagem aí que eu peguei na internet, tá? E também, antes da universidade, eu fiz o tiro de guerra. O ano passado fez 40 anos de tiro de guerra, tá? E essa minha turma aqui, essa foto é nossa, né? E eu estou aqui atrás, assim, porque os baixinhos vão lá para trás, tá? O ano passado a gente se encontrou aí, fizemos uma festa bem bacana mesmo. Bom, quando eu entrei na Unesp em Rio Claro, fui fazer graduação em ecologia, o único curso na época, o único curso de ecologia que tinha no país. Eu fiz parte de centro acadêmico, fui representante discente em vários órgãos da universidade, né? Mas desde o primeiro ano eu fui fazer estágio em estatística, porque eu percebi que era muito importante estudar estatística, né? Mesmo indo para ecologia para fugir da matemática.
e aí eu percebi, né, para que servia matemática, estatística, então eu fiz estágio em estatísticas com o professor Wagner Luiz Volpe, fiz com a Ana Cecília, fiz também com o professor Silvio Govoni, tive bolsa de iniciação do CNPq, foi quando chegaram os computadores Itaú-Tec na universidade e eu comecei a programar em linguagem Pascal. Depois disso, já para o final do curso, eu fui fazer meu TCC com crescimento de peixes em cativeiro, com o professor Miguel Petrelli Júnior. Eu tive que, para esse TCC, eu tive que fazer experimentos no CEPTA, que é uma estação de piscicultura que tem em Pirassununga, São Paulo, também no interior de São Paulo, né? Então, eu desenvolvi tudo isso lá. Bom, eu tenho uma cópia do meu TCC até hoje, aí impressa, né? E no final dessa cópia, eu coloquei um envelope, coloquei um disquete, né, com os programas que eu fiz para desenvolver o trabalho, né, para desenvolver esse modelo, né, e eu publiquei o meu TCC, né, em 3 trabalhos, um falando sobre regressão periódica, outro falando sobre a taxa de consumo do pacu, né, que era o crescimento de pacu, e o outro, então, fazendo a simulação propriamente dita, um modelo de simulação, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande, eu mesmo escrevi o projeto, eu tive bolsa da FAPESP, foi um período, assim, bastante rico na minha formação. Bom, logo que eu acabei a minha graduação, eu tinha um aceite para fazer doutorado direto na Dinamarca, com o professor Jorgensen, que era, na época, editor-chefe da Ecological Modeling. Só que aí, naquela época, sair da graduação e para doutorado direto não era muito usual, e também tinha uma série de problemas, né? O CNPq só deu 2 bolsas para fazer doutorado no exterior naquela época, 4 bolsas. Eu não fui um dos contemplados, apesar de ter pedido essas bolsas, né? Então, em 93, eu entrei no mestrado da USP em São Carlos, mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental. O grupo lá era do professor Tundizi. E nesse mestrado, então, eu fui fazer, o projeto, né, que eu escrevi com o Petrelli, que ainda continuava sendo o meu orientador, era o modelo Stella, esse projeto, e o programa Stella, ele só rodava em Macintosh. Macintosh, para quem não sabe, é o nome do Apple. O antigo nome da Apple, a gente falava para o computador Macintosh. Então, esse programa ele só rodava no Macintosh. Nós fizemos um projeto e pedimos um Macintosh para a FAPESP. Logo no início de 93, o Petrelli ele foi numa reunião da FAO, em Roma, e trouxe lá um disquete, agora já um disquete moderno, né? Esse aí que vocês estão vendo na tela, com um programa chamado EcoPat 2, que fazia modelos, então, de teia trófica. Então, no meu mestrado, eu coloquei os 2 modelos, né? Ia fazer um modelo Stella e ia fazer um modelo EcoPat 2. Na época do mestrado também, o Miguel, como ele sempre foi um intelectual, ele é filósofo de formação, ele me estimulava muito com leituras gerais, leituras fora do escopo da ecologia, né? Então, foi uma época que eu realmente li muito mesmo, foi bastante importante essa época para mim. E eu estou falando isso porque isso vai ser importante lá na frente, essas leituras, tá bom? Bom, o Miguel também, nessa época, logo que eu entrei em 93, ele me deu esse livro do Lonovics. O Lonovics é uma das bases teóricas do EcoPat 2, tá? Com propriedades emergentes que ele desenvolveu, né? Aqui está a dedicatória que o Miguel fez para mim no livro do Lonovics. Ontem eu estava repassando essa apresentação, olha aí, ó, 22 de março de 1993. Então, faz o quê? 33 anos essa noite, né? Como diria a biografia do Paulo Francis, 30 anos essa noite. Então, 33 anos essa noite aí que o Miguel me deu esse livro, que foi tão importante na minha formação que eu traduzi o livro inteiro usando um dicionário impresso, meio para aprender inglês. Então, eu peguei e fiz esse exercício, tenho o caderno até hoje também. A imagem não está boa porque eu escrevi a lápis, tá? A tradução, mas está praticamente, falta um capítulo só
Tá? Então foi assim um período bem interessante, né? Eu tenho até hoje também a minha cópia da dissertação de mestrado, né? E, bom, se eu puder, e foi nessa época também que eu comecei a namorar a Adriana. Então, se eu pudesse colocar um período de tempo da minha vida dentro de uma garrafa e guardar isso, certamente seria esse período. Bom, o que resultou então o meu mestrado, né? Eu fiz o meu mestrado analisando o ecossistema do Bro, um reservatório que tem lá em São Carlos, né? Então publiquei esse trabalho usando aquele modelo Ecopat em 1996. Publiquei um capítulo de livro também, um capítulo que aliás faz muito sucesso lá no ResearchGate, tá? Tem muita gente que faz download desse capítulo lá. E também publiquei um trabalho usando aquele modelo Stella, né, aquele do Apple lá, do Macintosh, esse modelo aí, esse trabalho eu publiquei então em 2000, né? Vocês veem que eu acabei o mestrado em 95 e um dos trabalhos só foi publicado 5 anos depois, né? E eu, na verdade, eu amadureci muito nesses 5 anos aí para esse trabalho sair aí, foi bem puxado. Uma coisa também que eu queria lembrar, né, que a gente se esquece disso, né? Para publicar esses trabalhos, eu tinha que imprimir, colocar no correio, fazer a figura, imprimir também, né? Manda para o correio, daí a revista que recebia mandava para várias pessoas, tudo por correio, tudo por essas coisas, né? Depois mandava de volta, tinha que arrumar tudo, coloca no correio, espera as separatas, né? Porque ainda nessa época não tinha internet. Internet, podem ver que aqui nesse trabalho de 2000, eu nem coloco o meu, olha, aqui já tem o arroba, né? Então já tinha aqui em 99, eu já tinha um arroba, olha aí, já tinha um e-mail, né? Uma conta de e-mail, mas ainda era tudo via correio, tá? Bom, ainda continuando nessa gramática, nessa formação, em 95 eu conheci a Nídia e o Van Dijk num congresso em Campinas, e aí eles me convidaram para ser professor na UFAM, na Federal do Amazonas, professor visitante. Então, eu fui para lá para dar aula, né, de estatística e de modelos pesqueiros, né? Foi um período bem importante também, porque eu foquei bastante nas aulas, né? Parte de pesquisa até assim meio que negligenciei mesmo, né? Mas assim, foi bem legal, eu estava publicando aqueles trabalhos, tentando publicar, como vocês viram no slide anterior, né? Mas foi assim um foco nas aulas, onde eu aprendi muita coisa, né? Porque se você quer aprender bem uma coisa, você monta uma aula sobre aquele assunto, né? Se quer aprender bem um assunto, monta uma aula ou várias aulas sobre o assunto que você vai aprender bem. Então, nessa época aqui foi bastante importante nesse sentido para mim. Uma curiosidade, tá, de Manaus, eu dei aula 2 anos lá em Manaus, mas, na verdade, eu dei aula em 5 semestres. Por quê? Porque nós tivemos, naquele tempo, que repor um semestre que tinha sido perdido numa greve lá atrás. Greve essa a qual eu tinha sofrido como aluno. Então, eu sofri a greve como aluno e tive que repor a greve como professor. O mundo pode ser cruel de vez em quando, né? Fazer o quê? Bom, e uma outra curiosidade de Manaus é que eu fiz parte do primeiro time de rugby de Manaus. Manaus hoje é uma referência no rugby brasileiro, tá? E fiz isso porque o Marcelo Gordo, né? Não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, o professor Marcelo Gordo de zoologia, tá? Ele é argentino, ele que treinou esse time. Nós fomos para Caracas e Mérida, aqui é Mérida, esse campeonato foi em Mérida, lá na Venezuela. Eu estou aqui no canto, né? Coitado do Gordo, devia estar uma falta de jogador lá para ele me aceitar para jogar, né? Imagina um cara como eu, 1,60 m, jogando rugby. Mas foi bem bacana, assim, o coletivo, né? Foi muito interessante mesmo. Então, foi um período da vida bem... Manaus é duro de viver, né? A Nídia sabe muito bem, né? Tá? Um período da vida, assim, onde eu fui chutando e vivendo aí como dava, né? Depois a gente viu que era necessário, né, fazer doutorado, então nós fomos para Maringá. Prestamos doutorado em Maringá, né, na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. Não sei se todo mundo conhece Maringá, uma cidade belíssima, um lugar assim realmente muito bom para se morar. Tá? O doutorado é em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais, né? Então, em 1998,
eu e a Adriana, né, entramos no doutorado, nós fizemos as disciplinas Morando e Maringá. Depois, em 99, nós prestamos, no início do ano, né, prestamos concurso e fomos para Goiás, né? E aí tocamos o trabalho de Goiás, na universidade de lá, com o doutorado, né? Mas depois eu falo de Goiás. Em Maringá, como que eu consegui fazer o doutorado não morando em Maringá, né? Porque eu não precisei coletar dados. O professor Ângelo Agostinho, que era o coordenador do núcleo de estudos, né, e pesquisa do Nupélia lá, né? Ele passou para mim num flash drive, hein? A gente chamava flash drive. Depois que veio a expressão pendrive, ele passou para mim um arquivo do Excel com 65 mil linhas, cada linha era um peixe, com todas as características, peso, comprimento, sexo, obviamente espécie, né? Se estava em período reprodutivo ou não, e com esse conjunto de dados que eu escrevi os modelos do meu doutorado, né? Por que são 65 mil linhas? Porque na época o Excel ia até 65 mil, hoje vai até 300 mil, até mais do que isso, né? Mas na época ia até 65 mil, foi isso que eu fiz, tá? Então, tanto eu como a Adriana, nós tocamos o doutorado até fevereiro de 2002, né? Em paralelo com aulas em Goiás, né? Então, era meio complicado, tal, mas a gente... deu um jeito, né? A UFG ajudou bastante a gente também nesse período, e eu fiz, então, 2 modelos. Fiz um modelo Ecopat para o reservatório de Itaipu e outro modelo, né? Aquele mesmo Ecopat que o Petrelli trouxe lá, né? Lá de uma reunião, né? Num disquete, eu fiz para a planície de inundação do Rio Paraná. Aqui eu coloquei um mapa, né? Aqui está a barragem de Itaipu, aqui embaixo, né, na figura. Então, o reservatório fica toda essa parte aqui, e aqui a planície de inundação do Rio Paraná. Tá? Então, essa aqui foi a minha banca de doutorado. O Petrelli foi meu orientador de novo, então foi na graduação, foi no mestrado e foi no doutorado, né? Aqui está o Luiz Carlos Gomes, né, que é professor de Maringá, o Ângelo Agostinho, então, o Miguel, eu... a Vitória Isaac, que é coordenadora de um projeto que eu faço parte hoje, e aqui o Walter Barrella, né, que o ano passado deixou a gente, foi viver uma melhor. Bom, vocês não vão notar, né, na câmera aqui, mas eu estou usando a mesma camisa que eu usei na defesa do meu doutorado, tá? Não que eu seja supersticioso, né, longe disso, mas... estou usando a mesma camisa do doutorado de 2002, estamos em 2024 anos atrás, né? Tá, bom, essa aqui é a minha tese, né? Eu também tenho uma cópia ainda até hoje, né? Da minha tese. E o que eu fiz com ela, né? Bom, eu publiquei um trabalho em 2002 sobre as propriedades emergentes, né? Do Lunovic, daquele livro lá atrás que o Petrelli tinha me dado, eu tinha traduzido. Depois eu publiquei esse trabalho aqui em 2005, ele vem direto do meu doutorado, com valores de parâmetros aí que são usados nos modelos, né? Finalmente o Ecopat tinha um símbolo em 2005, quando a gente publicou, eu e o Ângelo, publicamos esse trabalho aqui, né, da planície de inundação do Rio Paraná, e depois, em 2006, eu publiquei esse trabalho aqui com o Ecocim. O Ecocim é a simulação temporal do modelo Ecopat, né? E a gente publicou isso para Itaipu, com a pesca, fazendo... Então, assim, são trabalhos que eu demorei para publicar, né? Terminei o doutorado em 2002, fui publicar em 2005, 2006, 4 anos depois, né? Mas, nesse caso, para esses 3 trabalhos, principalmente para 2, né? Para esse trabalho com o professor Ângelo aqui, e esse outro trabalho de Itaipu, em 2002, eu não estava maduro o suficiente para escrever esses trabalhos, né? Então, eles foram bem publicados, eles são bem citados, inclusive, hoje, mas em 2002 eu ainda não estava maduro para escrevê-los, né? Ainda bem que naquela época não tinha essa neura de obrigar o aluno a publicar, etc., né? Então, foi bem mais tranquilo nesse sentido. Tá, bom, então, né, nós prestamos concurso, eu e a Adriana, na Universidade Estadual de Anápolis. Só que quando a gente chegou em Goiás, mudou o governo, né, então o Iris Rezende perdeu por Marconi Perillo,
E aí o Marconi, como haviam várias universidades estaduais espalhadas no estado, né, em várias cidades, ele juntou tudo numa única universidade, Universidade Estadual de Goiás. Foi ele que fez essa junção e a gente estava lá no meio disso tudo, né? Bom, então fui professor lá do curso de Biologia e de Pedagogia e ajudei na consolidação institucional da UEG, né? Então, eu escrevi estatuto, eu escrevi plano de carreira. Então, assim, eu realmente fiz parte dessa organização. Orientei diversos, né, estudantes de graduação nessa época. Depois que a gente tirou o doutorado, a gente foi convidado a entrar no curso de pós-graduação da Federal de Goiás, né, porque Anápolis fica a 50 quilômetros de Goiás, e ali, então, eu orientei 4 mestrados, que foram o Gustavo, a Elivânia, o Rony e a Camila, e 2 doutorados, o Léo Caetano e a Juliana Simeão. Nessa época também, por conta daquelas leituras que eu disse para vocês que eu fiz lá atrás, né, e ainda continuava fazendo, bom, continuo até hoje, né, eu acabei virando aquilo que um editor de um jornal chamou de um intelectual público, né. Então, eu publiquei muitos artigos em jornais de Goiás, né, principalmente no jornal Opção, que tinha lá uma parte cultural. E eles me colocavam aí, olha, fizeram até uma Opção Ciência na época, né? Então, escrevi de tudo lá, resenhas de livro, resenhas de paper, resenhas de cinema, né? Aí o Vida de Inseto, né? Que é que é ecologicamente totalmente correto, ali super bacana o desenho, né? Da Pixar, para quem conhece. Então, eu acabei, por conta disso, e depois de um tempo, o CNPq criou um comitê chamado Divulgação Científica e eu acabei ganhando uma bolsa do CNPq para continuar fazendo essa divulgação científica, né? Bom, outra coisa que nós fizemos, eu e a Adriana, mandamos um projeto para a FINEP e com o recurso conseguimos construir esse laboratório aqui, um laboratório de educação científica e ambiental. Aqui embaixo ficavam as crianças, então, a minha sala e a da Adriana era aqui em cima, aqui tem um laguinho, então a gente vinha, pegava água, ia olhar com as crianças aqui embaixo, tem o cerrado aqui atrás, onde a gente fazia trilhas de educação ambiental. Então, foi um período bastante interessante. Inclusive, no dia que a gente foi inaugurar o laboratório, a gente fez, então, o lançamento do meu primeiro livro, né, que eu editei junto com o professor Luiz Carlos Gomes, né, que estava lá na minha banca, e esse livro é consequência de um curso de pós-graduação, né, de uma disciplina que eu dei lá no Nupélia, lá em Maringá mesmo, e a gente desenvolveu vários modelos Ecopat lá, então esse livro acho que é a primeira produção em português, né, que explica o Ecopat em português, tá? Bom, então isso foi 2008, o que mais que eu tenho? Tá. Lá em Anápolis tinha uma área, eu e a Adriana, a gente emprestava o cachorro da vizinha e ia passear no final da tarde, né? Num dos lugares que a gente ia passear era um terreno bem baldio, que normalmente estava cheio d'água, né? Então, assim, e essa área, nós conhecíamos o secretário de Meio Ambiente de Anápolis, ele veio falar com a gente que alguns setores da prefeitura queriam transformar essa área num estacionamento. E aí ele veio pedir um auxílio, falou, será que não dá para você escrever uma carta falando da importância da área? Daí eu e a Adriana paramos lá uma tarde, escrevemos essa carta, entregamos para eles, falamos que a área ela podia ter um parque para as pessoas caminharem, ela tinha que ficar desse jeito que ela estava, assim, mais ou menos, né? Porque ela recebia muita água, se impermeabilizasse ia ter enchente. Escrevemos isso. O Luiz Henrique, né, o secretário, foi para a rádio, falou na rádio, daí a rádio começou a receber telefonemas, pessoas apoiando, e aí eles resolveram, então, fazer esse parque lá. Até a gente orientou ele, o Luiz Henrique foi para a Americana, conheceu o Parque Ecológico da Americana, conheceu o bosque que tem lá também, né, que as pessoas caminham, e aí eles montaram, então, esse parque, que é o Parque Ipiranga, né, então...
isso não está no nosso Lattes, isso não vai para currículo nenhum, mas isso é história, né? Aconteceu lá, a gente ficou bem feliz. Hoje é um parque que bem frequentado lá, as pessoas vão bastante lá caminhar. Então, a gente tem a nossa parcela. Bom, durante a nossa estadia, né, nosso trabalho, melhor dizendo, em Anápolis, a gente fez, né, tanto eu quanto o Adriano, um pós-doc na África do Sul, na Universidade de Cape Town, né, na cidade do Cabo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, todas as fotos aqui são minhas, tá? Não são pegas na internet. Então, essa é a universidade, um local lindíssimo, belíssimo. Então, assim, África do Sul, né? A gente foi lá ver tubarão, a gente passeou na Table Mountain, um lugar também maravilhoso. Um pedaço do paraíso, que é o Jardim Botânico, né? De Cape Town, um lugar lindo mesmo. Fomos lá no encontro das águas entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Elefante no Kruger Park veio para cima da gente, tivemos que dar ré uns 400 metros, dando ré lá. Então, há paisagens, né, que lembram o Senhor dos Anéis, né? Isso aí não lembra o Senhor dos Anéis? O Tolkien nasceu lá, né? Na África do Sul. Saiu de lá com 3 anos, né? Mas olha aí que paisagem mais interessante. Tá, fomos lá num refúgio de chitas, né? Brincar com os filhotes. E no Zimbábue fomos andar com os leões na savana, tá? Aqui é o rio, esse aqui foi a única vez que eu andei de helicóptero, né? Aqui é o rio Zambeze, aqui é Zâmbia e Zimbábue, né? E aqui tem a Vitória Falls, né? As cachoeiras de Vitória, né? Então, assim, a gente conseguiu ver tudo isso, a importância dos parques, né? Vocês veem aqui nessa foto do elefante, o parque é asfaltado lá dentro, porque as pessoas vão com os próprios carros no parque, né? Então, atrai o público para o parque, né? Então, a gente viu esse aprendizado de conservação na África do Sul foi realmente muito bacana, muito importante para a gente. Bom, mas não foi só passeio lá, evidentemente, né? Da África do Sul, além de outros trabalhos, né, que surgiram, mas esses são os principais. Então, eu publiquei esse trabalho com a minha supervisora de pós-doc, a Colleen Moloney. Nesse trabalho, gosto muito dele, porque a gente faz uma perspectiva histórica, né, do desenvolvimento da ciência pesqueira e do desenvolvimento da ciência ecológica, como que elas colaboraram uma com a outra, como que elas cresceram juntas, né? Então, um trabalho bem interessante também. E nesse outro trabalho aqui, eu desenvolvi um modelo Ecopat para Angola. Porque quando eu cheguei na África do Sul, vou confessar com vocês, eu estava meio de saco cheio do Ecopat. Eu queria mudar a minha perspectiva. Daí eu cheguei na África do Sul, a primeira coisa que a Colleen falou, primeira semana, primeiros 10 dias, Ronaldo, vai ter uma reunião entre Angola, Namíbia e África do Sul, vai lá, né, para você ajudar a gente. Daí eu fui lá, Namíbia e África do Sul tinham já modelos Ecopat e a Angola não tinha. E por que eles precisavam? Porque tem vários cardumes de sardinhas, né, vamos dizer assim, que dobram ali o Cabo da Boa Esperança e sobem o Atlântico, né? Então, esse estoque ele é dividido entre os países, África do Sul, Namíbia e Angola. E Namíbia e Angola já tinham seus modelos Ecopat e as pessoas ali na reunião, eu nunca tinha visto isso, e aliás, quase acho que não vi mais, na verdade. Eles estavam ali simulando, se eu pescar tanto, quanto que sobra para você de estoque? Então, eles estavam ali realmente fazendo um trabalho e eu acabei colaborando com o modelo para Angola. Então, foi publicado só em 2011, demorou um pouquinho, mas acabei, então, eu e uma pesquisadora que era secretária do Ministério da Pesca na época. Bom, ainda, né, como que é esse aprendizado, depois de Goiás, então a gente veio para Natal, né? Então, prestei o concurso em Natal, prestei 2, né? Prestei um na Ecologia, fiquei em 4º lugar, depois prestei na Engenharia. E, bom, eu sou professor do curso de Engenharia Ambiental, dou aula de Ecologia Aplicada e Estatística Aplicada, fui coordenador do curso entre 2014 e 2016 e sou coordenador de novo agora do curso de graduação. Orientei mestrado e doutorado aqui na UFRN, no PRODEMA, que é o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, eu orientei o Roberto Rosa.
Na ecologia, eu orientei o Álvaro e o Leonardo Capitani, né? Isso mais recentemente. E no PP-Civan, que já recebeu vários nomes, né? Eu orientei o Andrievski, o Rafael, o João Vieira, a Amanda, a Fernanda Jucá e a Estefânia. Então, essas foram as minhas orientações. Eu participei de uma banca de concurso lá no DOL, né, no Departamento de Oceanografia e Limnologia, em 2016, onde entrou o primeiro colocado foi o professor Guilherme Longo, que depois veio a ser parceiro nosso. Tá? Então, na UFRN, eu acabei consolidando a linha de pesquisa dessa de modelagem, de Ecopat, né? E hoje eu sou bolsista pesquisador por conta dessa linha de pesquisa. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, esse gráfico, são as minhas publicações, as barras aqui, os números de artigos que eu publiquei por ano. Aqui é 2010, quando eu entro na UFRN, e essa linha é o número de citações. Citações quer dizer assim, um pesquisador... esse trabalho é bom, pega e cita o meu trabalho, se baseia no meu trabalho para alguma coisa, se inspira nos trabalhos, né? Então, o meu número de citações teve um crescimento exponencial, graças ao UFRN, né? A visibilidade que a UFRN me dá até hoje, né? Aqui no último ano é 2026, por isso que tem essa queda, tá? Eu espero que o negócio exploda aqui, que saia da tela, tá? Não sei que não vai ocorrer, mas... é um crescimento aí exponencial bem claro, né, que o número de citações teve. Bom, o que mais que eu posso dizer sobre meu trabalho aqui, né, na UFRN? Eu já ganhei alguns editais, o CNPq, por exemplo, o edital Universal, que bancou o mestrado do Roberto Rosa, né, como eu falei. Eu participei desse projeto Print, né, desse programa da CAPES, e com ele eu trouxe aqui para cá a Marta Kohl, que é uma pesquisadora super competente na abordagem do Ecopat, e o Steinbeck, que é o marido dela, né, e é o programador do Ecopat, né. Eles vieram para cá em 2014, a Marta chegou grávida, né, e voltaram em 2015 já com a Lara. Em 2016, ainda dentro desse projeto, nós fomos para Barcelona, eu peguei uma licença de capacitação e fiquei 3 meses em Barcelona, trabalhando com a Marta e o Steinbeck lá no Instituto Oceanográfico de Barcelona, Instituto de Ciências del Mar, o nome. Tá? A UFRN, a partir daí, começou a fazer parte do consórcio Ecopat, que reúne instituições que ajudam o desenvolvimento do software, né? Tem uma ferramenta no software que chama Results Extractor, que facilita você tirar resultados dos modelos para fazer meta-análise. Fui eu que sugeri isso e o Rum, na época, programou, né? E eu também, quando cheguei aqui em Natal, caiu no meu colo, né, um projeto da Bacia de Campos, que era da professora Kátia, ela teve que abandonar o projeto, e a professora Kátia Freire. E aí esse projeto foi muito legal, porque ele me deu a chance, né, de dar cursos no Brasil todo. Então, eu dei curso no Rio de Janeiro, no Paraná, dei curso em Manaus, curso de Ecopat, né, dei curso em São Paulo, Instituto de Pesca. Lá no Rio, eu fui no Sempre, Petrobras, conheci bastante gente e pude, então, falar sobre a ferramenta, né? Esse projeto da Bacia de Campos eu fiz modelos junto com o Júlio Araújo, né? Então tem esse livro nosso pela Elsevier Brasil em 2007, e também tem mais recentemente um livro onde a gente usa Ecopat, esse aqui com Cassiano, em 2021, que a gente trata lá das lagoas costeiras do Rio de Janeiro. Projeto da Bacia de Campos, para quem não sabe, é onde se explora a maior parte do petróleo brasileiro, ali fica entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, ali no oceano, tá? Bom, em 2017 eu ganhei um prêmio por ser um revisor de muitos artigos, acho que eu revisei uns 25 artigos que foram enviados para outras revistas, e eu acabei revisando bastante em 2017, e hoje eu sou editor, então, da Acta Liminológica Brasileira e da Ecological Modeling. Que mais? Tá, ainda falando sobre isso, né, eu vou destacar aqui 2 coisas um pouquinho distintas, né, eu, por conta desse consórcio Ecopat, acabei dando um curso em Teherã, no Irã, tá, então foi uma viagem de 10 dias, fiquei lá e dei esse curso e tentei fazer algumas parcerias, até ajudei bastante uma das
pesquisadoras que aparecem aí na foto, mas aí não deu muito certo, assim, algumas coisas foram enrolando e acabou que não deu certo. Quando eu saí do Irã, eu fui visitar a minha cunhada, que na época morava na China, né? Então encontrei a Adriana na Alemanha e nós fomos para lá. Lá na China, eu fui no maior reservatório do mundo, que é um turismo que só tinha chinês. Eu, a Adriana e a minha cunhada e o meu concunhado eram os únicos não chineses desse passeio, né? Que é um passeio bem local lá para eles, né? Um lugar bem interessante, né? Já que eu trabalho tanto com reservatórios, acho que valia a pena. E daí, lá na China, eu comecei a fuçar a internet e descobri que lá em Nanjing, que é a cidade que a minha cunhada morou, que lá em Nanjing tinha um pesquisador que já tinha trabalhado com Ecopat. Comecei a falar com ele por e-mail, acabei indo lá dar uma palestra sobre Ecopat. Então, dei essa palestra lá durante as minhas férias, preparei a palestra indo para Pequim, num trem a 300 por hora. Um outro local, um outro ecossistema aquático continental que eu conheci na China, que vale a pena se vocês forem para lá, é o Rio Li. Lindo, maravilhoso o Rio Li, tá? Eu fui em vários lugares lá na China, mas esses dois aí, o destaque, né? Destaque científico mesmo para ambos aí, muito interessante. Tá bom? Se a gente olha a minha linha do tempo de Ecopat, de 86 papers que eu publiquei na minha carreira inteira acadêmica, 30 são sobre Ecopat e os 3 livros são sobre Ecopat. Né? Então, assim, o Ecopat ele surge lá em 84, a ideia original dele, depois foi criado, então, o disquete lá em 92, daí eu publiquei meu primeiro trabalho em 96, depois o Ecopat foi ganhando, né, o EcoSym, que simula no tempo, depois o EcoSpace, que simula espacialmente, tem mais recentemente o Value Chain, né, o cadeia de valor, que faz a cadeia produtiva dos produtos marinhos, né? E aqui todos os trabalhos, então, que eu acabei publicando, ou a maior parte deles aí, publicando com diversos tipos de ecossistemas, com diversos grupos brasileiros, tá? Não vai dar para eu falar de cada um deles, né? Tá? Bom, então, assim, a minha produção científica dentro da UFRN, eu publiquei quase 4 papers por ano, 2 livros, né? Um tinha sido lá em 2008 e 9 capítulos de livros. Isso dá, então, algumas métricas, né? Um cientista é avaliado bastante por essas métricas, né? Num negócio chamado cienciometria, tá? Então, isso dentro das minhas métricas dá que eu tenho mais ou menos, né? Vamos falar do Web of Science, que é uma das... Aqui é o Google Scholar, né? Que faz essas métricas. Então, eu tenho 1.000 citações, meu índice H é 20, 21. Isso significa que eu tenho... Pelo menos 21 dos meus trabalhos são citados pelo menos 21 vezes, né? Então... mas dependendo da métrica, como o Google Scholar pega trabalhos em português também, então aqui meu índice H é 28, eu tenho 2.000 citações e assim varia, ResearchGate, Scopus, né? Mas é mais ou menos esse o fim, então, da minha gramática. Então, foi aqui que eu aprendi, né? Foi aqui que eu consegui, né? Nomear, né, ter um vocabulário científico, tá? Bom, e o que é esse vocabulário? Vamos entrar um pouquinho, né? Então, o que é um modelo matemático? O que é esse Ecopat que eu falei tanto, né? O Ecopat, então, é um modelo, ele é um software. Você coloca valores de parâmetros, coloca as espécies e algumas informações. Então, você coloca a biomassa da espécie, coloca uma taxa de crescimento dessa espécie, coloca a biomassa dos predadores dessa espécie, coloca a composição da dieta das espécies, o que as espécies comem, e coloca uma taxa de consumo dessas espécies. Então, você consegue quantificar esse tipo de modelo aqui, né? Você sabe que a matéria sai aqui da alga, passa por um peixe, vai ser comida de tubarão, né? Então, sai aqui do fitoplâncton, passa por esse peixe, que passa pelo outro, vai lá, vai ser comida da ave marinha, né? Então, a gente tem quantificado isso, e a partir do momento que eu tenho isso quantificado, eu posso simular impactos. Então, por exemplo, se eu impactar
se eu aumentar o esforço pesqueiro nesse ecossistema, o que acontece com o golfinho? Aqui, no caso, é o boto lá do Tapajós. O que acontece? Ele vai cair. Poxa, mas você está caçando o golfinho? Não, eu estou aumentando o meu esforço pesqueiro em cima da espécie que o golfinho come. Então, vai sobrar menos comida para ele, ele vai diminuir. E se eu tirar a floresta, né? Se eu desmatar aqui essa linha vermelha, o que acontece com o golfinho? Poxa, o golfinho cai também, mas o golfinho come os frutos que caem da floresta de várzea? Não, ele não come, mas ele preda os peixes que comem o fruto. Então, eu consigo fazer o quê? Uma análise dos efeitos diretos e indiretos. Eu consigo quantificar isso. Então, a gente vai desmatar, tem que lembrar não só das espécies que comem o fruto, mas tem que lembrar das espécies que comem as espécies que comem os frutos, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de análise com esse modelo, tá? E aí que vem a grande dúvida. Eu tenho 30 papers, então, mais 3 livros falando sobre essa estrutura matemática, sobre esse software matemático. Então, vamos pensar direito, né? To be or not to be, né? Será que toda vez eu preciso ficar usando o Ecopat? Porque eu mesmo não criei um software? Porque eu mesmo não faço? Cada vez que alguém procura, fala, Ronaldo, eu preciso de uma teia trófica. Vamos fazer um modelo de teia trófica? Será que eu seria capaz de criar, então, 30 modelos de teia trófica? Será que valeria a pena fazer isso? Então, o finado Urbano Lopes, né, que fez parte lá do pessoal lá do Miguel, ele, quando fez o mestrado dele com o Ecopat também, ele falou que o Ecopat era uma cama de Procusto, né? Procusto era um cara que tinha uma pensão e que você chegava lá e você era muito pequeno, não cabia na cama, ele esticava suas pernas e seus braços até você caber direitinho na cama. Se você fosse maior que a cama, ele cortava suas pernas para caber direitinho na cama. Então, será que eu estou fazendo isso com todos os modelos? Eu pego o modelo, jogo dentro da forma e o bolo é sempre o mesmo agora, né? Se eu uso a mesma forma. Será que quem faz muito modelos Ecopat, como eu venho fazendo, é como se fosse uma franquia, né? É uma franquia agora, como que é? Uma franquia aí, Fred Krueger, alguma coisa assim. Eu estou sempre fazendo a mesma coisa, sempre são... Então, assim, será que eu faço isso por preguiça? Será que eu faço isso por me conformar com esse framework, né? Com essa... Será que eu sou um idiota da objetividade, como diria o Nelson Rodrigues, né? Aproveito que está pronto. Bom, o que eu posso dizer sobre isso, né? Eu acho assim, o Ecopat ele já foi aplicado a mais de 800 ecossistemas no mundo, né? Então, diversos pesquisadores. Então, se eu tenho uma dúvida sobre algo, eu conheço, existe uma comunidade, existem congressos que só vão pessoas que usam essa ferramenta. Então, você tem todo mundo usando, você pode depois fazer uma comparação, porque é muito difícil você comparar modelos que são diferentes entre si. Quando os modelos são muito parecidos, é muito mais fácil você comparar, né? Então, vejam bem, eu seria muito preguiçoso, né? Seria muito conformista se eu só repetisse o protocolo e fosse um apertador de botão ali dentro do meu modelo, né? Eu também seria um idiota se eu pegasse o ecossistema e falasse, ecossistema, modelo, você é o ecossistema, sem saber que aquilo não é bem isso, né? Eu sei que o ecossistema lá, o modelo eu sei que é uma simplificação do mundo real e não o mundo real, né? Então eu tenho que encarar o Ecopat, sempre tento encarar isso cada vez mais, né? Como um ponto de partida e não um ponto de chegada. Então, eu sempre falo para os meus alunos, o objetivo do seu trabalho não é fazer um modelo Ecopat. O objetivo do seu trabalho é simular o aumento de esforço de pesca, simular o aumento da temperatura da água no seu ecossistema, simular, sei lá, o defeso, né? Então, esses são as hipóteses, né? O Ecopat é apenas a estrutura ali, digamos, estatística / matemática, para você realmente fazer as suas hipóteses científicas em cima dele, né? Bom, e o Ecopat tem as suas limitações, né? Por exemplo, em modelos de várzea, que fica
seco os lagos, né, na várzea amazônica, eles ficam isolados na seca do rio, né? Quando chega na cheia, junta tudo, vira tudo uma coisa só. Como que você faz um modelo para isso, né? O certo seria você fazer um modelo para seco, um modelo para cheia, e depois você teria que juntar essas coisas, que não é tão fácil, né? O Ecopat faz um modelo anual. Depois, será que ele é representativo de um ecossistema com esse nível de sazonalidade? Uma outra crítica que é feita no Ecopat é que a matriz de dieta das espécies é fixa no tempo. Então, se eu simulo o modelo, como já simulei, para 2100, né, daqui 80 anos, o modelo, as espécies continuam comendo a mesma coisa. A gente sabe que, né, talvez não tenha aí os mesmos elementos, mas, de qualquer forma, esse não é um dos piores problemas. Por quê? Porque um tubarão ele continua sendo um predador desde priscas eras, ele é um predador, né? Então ele vai continuar sendo predador. Ele pode comer mais de uma espécie porque aquela espécie é mais abundante, né? Mas ele continua sendo predador. Um peixe detritívo, aqueles que comem detrito, né? Ele continua sendo detritívoro, né? Outro problema é a agregação em grupos, né? Então eu tenho lá um modelo do Rio Corrente, lá em Goiás, né? Eu tinha 4 espécies de lambari, Astyanax é o nome do gênero. Eu posso juntar as 4 espécies no mesmo componente, né? No mesmo grupo? Eu posso, porque elas são muito parecidas entre elas, elas têm tamanhos similares, elas comem a mesma coisa, elas têm os mesmos predadores, então não tem tanto problema juntar. Muita gente acha que tem, mas não tem. Por quê? Porque quando eu faço análise das propriedades ecossistêmicas, das propriedades que a gente fala emergente, que são propriedades que emergem quando você analisa o todo do ecossistema, algumas dessas propriedades não mudam os seus valores, mesmo você fazendo esses agrupamentos. Então, eu posso. Um outro problema um pouco mais sensível é quando eu vou calibrar o meu modelo. Então, quando eu vou calibrar temporalmente o meu modelo, veja bem aqui, ó, é para o atol das Ocas, né? Então, os pontinhos aqui, nesses 2 gráficos para essas 2 espécies, são os valores observados. Então, o pessoal foi lá, mergulhou no atol das Ocas e falou, a biomassa para essa espécie em 2012 era essa, para 2013 essa, 2000 e assim por diante. Quando nós rodamos o modelo e calibramos o modelo tenta imitar a realidade. Então, o modelo é essa linha, tá? Essas 2 linhas são resultados do meu modelo, da simulação que eu fiz no meu modelo no computador. Então, olha, essa aqui ele mostra tendência, subiu, baixou. Essa aqui, né, mostra tendência também. Essa espécie ela é mais abundante no início, depois ela diminuiu. Então, ele mostra aqui uma tendência. Então, quando o Ecopat faz isso, como que ele faz para que a linha de resultado dele seja perto dos valores observados? Ele faz isso mudando alguns valores das equações. E o valor que ele muda principalmente é o valor de vulnerabilidade, que diz se um ecossistema é top-down ou bottom-up. Já vou explicar o que é top-down ou bottom-up, então. Essa explicação ela vem de uma pergunta feita nos anos 50 e 60 pelos ecólogos. Eles queriam saber por que o mundo é verde, né? E não se enganem vocês, o mundo é verde e está, inclusive, se esverdeando. Tá? Essa é a palavra, esverdeamento do mundo. Tá? Mas a resposta desses pesquisadores, que é a resposta plausível que a gente tem, é por causa do controle trófico, do controle alimentar das espécies que estão nesse mundo verde, né? Então, ela pode ser top-down. Então, top-down, top de cima para baixo, down, né? Top-down. Os carnívoros predam tantos herbívoros que sobra pouco herbívoro para comer todas as plantas. Por isso que o mundo é verde. Então, essa é uma resposta. Bottom up, bottom baixo, né? Up para cima. Então, é de baixo para cima. As defesas dos vegetais ou as limitações de crescimento dos vegetais façam com que haja pouco herbívoro. Então, o mundo continua verde. Tá certo? Então, às vezes falta água, às vezes falta nutriente, a planta não cresce muito, mas ela consegue se manter porque o número de herbívoros é baixo, porque poucas plantas são comestíveis. Então, o mundo continua verde numa perspectiva bottom-up. Ou pode ser também uma perspectiva mista. Num ecossistema é mais top-down, no outro é mais bottom-up. Ou na época da cheia,
bottom-up, na época da seca é top-down, né? Então, assim, e por causa de distúrbios também, uma grande tempestade, uma grande seca, né? E isso mantém o mundo verde, né? Bom, então o que fizeram quando o Walters e o Willy Christensen fizeram o EcoSym? Eles pensaram nessa vulnerabilidade. O que seria essa vulnerabilidade? Esse parâmetro de vulnerabilidade que é alterado quando a gente faz a calibração. Se o valor da vulnerabilidade for 1, é porque o modelo é bottom-up, as presas estão escondidas, o predador não está predando muito. Se o parâmetro de vulnerabilidade for 7 ou maior do que 7, 10, 20, é porque é top-down, as presas estão mais vulneráveis, então elas estão mais ao alcance dos predadores. Os predadores aí é que vão mandar na história, né? Então, o EcoSym ele faz isso, ele vai alterando esses parâmetros lá numa matriz de vulnerabilidade dentro do modelo, que eu não vou mostrar a equação aqui para vocês, né? E ele vai deixando o valor do resultado, né, o valor esperado, perto do observado. Tá? Então, por exemplo, esse ajuste do modelo, que é essa linha, nesses valores observados do Proquilodos lá em Itaipu, olha que ajuste bom, né? Bem parecido, né? O modelo repete os valores observados. Por que isso importa? Por que isso é importante? Porque a partir daqui, se eu for fazer uma simulação, e se eu aumentar a pesca, e se eu diminuir a pesca de 2010 para frente, né? Aqui era 2010, mas até 2100, e se a temperatura do ambiente aumentar muito, né? O que vai acontecer? Então, eu confio mais nesse modelo que fez a calibração, que descobriu se era bottom-up ou top-down, do que em modelos que eu não consigo fazer a calibração, porque eu não tenho essa série temporal de dados, que é o caso em muitos locais do Brasil. Eu não tenho uma série temporal de dados, nem para pesca, nem para biomassa. Isso tem mudado bastante, mas são raros os locais que eu tenho isso, tá? Deixa eu falar aqui um outro resultado que o Ecopat dá, que é a matriz de impacto trófico, e depois a gente vai juntar a vulnerabilidade com essa matriz aqui, tá? Essa matriz de impacto trófico, ela é também uma obra do Lanovics, né, e um outro autor chamado Púcia, e ela é baseada numa matriz de insumo-produto da economia, que deu o Prêmio Nobel de 1970 para o Leontief. O Leontief imaginou uma matriz assim: se eu mexer no setor de aço, por exemplo, o que acontece com o setor de tecido, de camisaria masculina? O que acontece? Mas aço não está ligado à camisaria masculina? Não, mas a gente tem que lembrar que com o aço a gente faz o tear, que faz a máquina de costura, que vai influenciar lá na camisaria masculina. Então, se eu mexer no setor de aço, eu posso influenciar na camisaria masculina. E se eu mexer aqui, se todo mundo parar de comprar camisa, será que isso vai influenciar lá no setor de aço também? Então, o Leontief, ele pensou isso para a economia, por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia. E o Lanovics, que ele falou assim, bom, e se eu mexer nas algas? Será que eu mexendo lá nas algas, eu vou impactar o predador de topo? E se eu mexer no predador de topo, será que eu impacto as algas também? Então, assim, eu consigo ter uma ideia, com essa matriz de impacto trófico, eu consigo ter uma ideia de impacto direto, né? Então, um predador influenciando a biomassa da presa dele, né? E eu consigo de impacto indireto também. Então, assim, um predador, por que será que eu tenho um predador diminui uma presa e aí a competidora daquela presa tem um aumento, né? Então, assim, eu consigo ter uma análise de todos esses impactos aí. Então, aí que vem, então, a gente sai do caminho 2, né, da lógica e dialética, e vai, então, para o caminho 3, que seria a retórica, né, seria o caminho, né, do comunicar algo novo, né, é isso que a gente faz numa retórica, né, então, aí que veio, que bateu a lampadinha na minha cabeça, e a minha ideia, então, seria fazer um índice de controle trófico, né,
Então, desculpa, eu tenho um top-down, quando um predador diminui a biomassa quando um organismo de nível trófico superior diminui a biomassa dos organismos de níveis tróficos inferiores, né? Eu chamei de top-up quando esse organismo de nível trófico superior aumenta a biomassa dos níveis tróficos inferiores. Chamei de bottom-up, né? Quando mexer num organismo de nível trófico inferior aumenta a biomassa dos níveis tróficos superiores. E chamei de bottom-down, quando mexer no nível trófico inferior diminui a biomassa dos níveis tróficos superiores. Se os organismos têm quase o mesmo nível trófico, eu coloquei um índice de 0,2, uma separação de 0,2, eu chamei isso de intranível. Intranível negativo, quando dois organismos de quase o mesmo nível trófico, um prejudica o outro, então é negativo. E quando um ajuda o outro, isto é, quando um aumenta a biomassa do outro, eu chamei isso de intranível positivo. Eu peguei todos esses valores, né, e o que eu fiz? Eu fiz a somatória de tudo isso. Então, eu somei todos os impactos vindo de cima, top-down e top-up, todos os impactos vindo de baixo, bottom-down, bottom-up, todos os impactos intra, né? E daí eu tirei porcentagem dessas coisas. Obviamente, não vou mostrar tudo aqui, senão vai ficar muito longo, né? Tirei porcentagem, às vezes eu somei, né, mesmo sinais negativos, eu tirei o módulo, né, ficou tudo positivo, e depois eu cheguei nesses índices mais sintéticos, dividindo o top pelo bottom, o up pelo down, trabalhando o intra, o que é intra positivo, o que é intra negativo, né? Então eu fiz todas essas análises, e usei um conjunto de dados da Daniela Rosa e da Érica Karamaski, da Federal do Rio de Janeiro, que eu ajudei a Daniela a fazer o doutorado dela. Eu peguei que ela fez o doutorado em riachos amazônicos, em 19, ela fez 19 modelos Ecopat. Então, com esses 19, eu tentei eu fiz o cálculo desses índices para esses 19 riachos. Então, o que eu vi? Que o índice tem uma relação muito alta com o número de compartimentos. Isso não é bom para um índice, né? Porque não necessariamente aumentando o número de compartimentos, e daí, se eu for agregar, então o índice vai diminuir, então isso não é bom para o índice. Então, só que isso para o índice absoluto, para aquelas somatórias, acontece. Para o índice mesmo, quando eu dividi, isso já não acontece tanto. A correlação com o número de compartimentos não é alta. Outra coisa que eu vi, que esses índices, de modo geral, eles se correlacionam com a profundidade dos riachos, com uma medida de conectância e com a medida da ascendência, que é uma propriedade emergente. Então, é isso que eu ainda estou discutindo. A semana passada eu estava ensaiando essa aula aqui, preparando a aula, e daí eu tive uma outra ideia, né, que ainda não está lá no meu texto, e aproveito para falar para a banca, que talvez uma possibilidade, na hora que eu faço a somatória dos índices aqui, seja eu colocar a diferença entre os dois grupos de nível trófico. Por quê? Porque se um tubarão ele afeta a alga, é nível trófico 4 com nível trófico 1. Então, ou seja, isso está mostrando o quê? Que o impacto desse tubarão, ele vai além, né? Vai do nível trófico 4 para o 1, a diferença, isso é 3. Se ele impacta a presa no nível trófico 3, a diferença de níveis tróficos é 1. Então, talvez medir esse caminho através da diferença de níveis tróficos, talvez eu consiga valores menos dependentes do número de compartimentos, e talvez esse valor ele signifique um pouco mais, ele mostre um pouco mais o quanto e de onde está vindo o controle por nível trófico. Então, talvez ele ajude nesse índice. Ainda não deu tempo de fazer os cálculos com essa nova insight que eu tive aí a semana passada. Tá certo? Bom, aqui é só uma geral dos projetos atuais que eu estou participando. Eu participo num projeto PELD, que é um Programa Ecológico de Longa Duração das Ilhas Oceânicas. O pessoal, o Sérgio está aí, que faz parte do PELD, eles vão para as Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha, Atol das Ocas, São Pedro e São Paulo, Ilha de Trindade, fazem coleta, fazem série de monitoramentos, né? E a gente vai desenvolver os modelos para lá. De todos os
projetos que eu participo, esse é que eu mais estou devendo, está tudo atrasado. Se o Cadu me ligar, que é o chefão lá, eu não vou atender o telefone, está bem atrasado, já peço minhas desculpas aqui, né? Tem o projeto Laguna, em Santa Catarina, lá em Laguna, não sei se todo mundo sabe, tem os botos, né, os golfinhos, eles ajudam os pescadores de tarrafa, então eles espantam as tainhas para perto dos pescadores de tarrafa que ficam nas margens ali da lagoa, de Laguna, né? E para jogar a rede. Então, um projeto sensacional. Estou ajudando o Eduardo Von Tobel e o Fábio Daura a fazer o modelo Ecopat para essa situação. A gente pensou, né? Porque aí é uma espécie ajudando a outra, né? Um golfinho ajudando ali o pescador. Então, isso entra implicações teóricas muito interessantes. Faço parte do projeto Camarada, quem é a chefona aí é a Vitória, que estava lá na minha banca de doutorado, né, para estudar os camarões na costa brasileira. Faço parte do projeto Lagosta, que é o Fúvio aqui mesmo da UFRN, e aqui a gente vai estudar mais as cadeias produtivas das lagostas, né, e faço parte desse projeto que o Gustavo Dalferza, lá de Mossoró, coordena, que é sobre monitoramento das marisqueiras, né? Então, é um monitoramento da mariscagem que é feito em todo o Nordeste, né? Todos os estados do Nordeste estão contemplados aqui. Aqui eu não faço modelos Ecopat, aqui eu estou ajudando no monitoramento, na análise de dados, né, nessa parte. E, recentemente, aqui fui convidado para entrar nesse projeto de impacto de tanque-rede em reservatórios em São Paulo, um projeto que a FAPESP vai financiar. Todos os outros projetos têm o CNPq e a CAPES no meio, né? Esse projeto daqui do impacto de tanque-rede é mais a FAPESP. Então, a gente vai ver o quanto que os tanques-redes modificam as teias tróficas desses reservatórios. Vamos coletar perto de tanque-rede, longe de tanque-rede, vamos colocar câmera para filmar os peixes lá embaixo, para a gente ter certeza que a gente está pegando todas as espécies. Tá, aqui é projetos que eu gostaria muito de participar e ainda não tive oportunidade, tá? Para fazer modelo também. O primeiro seria um projeto que entrasse organismos terrestres e organismos aquáticos em seca e cheia numa área de várzea. Então, a onça pegando jacaré, né, e macaco pegando o fruto da várzea. Eu adoraria fazer um projeto que juntasse o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. Não tenho a mínima ideia como fazer essas coisas, como eu já disse, né, o Ecopat tem esse problema da seca e da cheia. Teríamos que pensar isso, mas gostaria muito de fazer. E o outro projeto que eu gostaria de participar, não sei se todo mundo conhece, né, um projeto que ocorreu em 1991 a 1993, na Califórnia, chamado Biosfera 2. Tem uma série da Netflix com 3 capítulos, um documentário que conta sobre essa história, né? O que os caras fizeram? Fizeram uma mega estrutura totalmente fechada. Lá dentro eles fizeram uma floresta tropical, uma savana, um recife de coral, tem 7 ecossistemas lá dentro, e aí os caras entraram lá, fecharam a porta, ó, só vamos sair daqui 3 anos, e tentaram tocar o projeto. Daí tinha que fazer reciclagem, tinha que reciclar a água, né? Então, eu gostaria mesmo de analisar isso do ponto de vista teórico, do ponto de vista da modelagem. Tem um fascículo especial da Ecologic Engineer, de 1999, que eu descobri outro dia, e eu estou lendo os papers agora, acho que seria uma perspectiva muito legal. Não custa nada sonhar, né? Quem sabe a gente vai ter lá o Elon Musk, abre um edital lá na SpaceX dele, né? A gente participa e consegue um dinheiro para rodar uns modelos que são fechados em si mesmo, porque o conceito de ecossistema é um sistema aberto, né? Os bichos saem, voltam, o ar vai embora, o CO2 vai embora, vem, né? Então, e isso a gente estaria trabalhando com um ecossistema fechado que muda uma base, né, do conceito de ecossistema, tá? Bom, para terminar, eu não sei se todo mundo conhece o mito de Sísifo, né? Sísifo foi um deus super malandrão, né? Fez de tudo, aprontou com todo mundo, enganou até a morte, imagina, né? Por fim, ele é castigado por deuses mais poderosos que ele, e o castigo dele é esse aí, é carregar uma pedra no morro, carregar a pedra morro acima, quando chega lá em cima, a pedra volta, e o Sísifo tem que descer, empurrar a pedra de novo, morro acima, e assim
eternamente, né? Então, foi o que aconteceu. Então, eu fico me perguntando também se isso não acontece aí com os meus modelos Ecopat, né? Então, vem uma pessoa, Ronaldo, me ajuda aqui, daí eu faço, daí a gente chega lá e faz umas perguntas, depois eu vou de novo, começo de novo a fazer o modelo, né? Bom, o Albert Camus, né, o escritor francês, prêmio Nobel da Literatura, ele tem um livro chamado O Mito de Sísifo, né? E o Albert Camus, né, ele é ateu, né, como eram aqueles escritores franceses ali da época. E ele assim, por que ele fala do mito de Sísifo, né? Porque ele fala que a vida é assim, né? A gente sobe o morro, depois desce o morro. Segunda-feira, vou lá e empurro a minha pedra. Terça-feira, quarta-feira, quinta. Domingo à noite eu já sei, puxa, amanhã eu vou ter que empurrar a pedra de novo, morro acima, né? Então, o Camus, né, ele por isso que ele achava, né, que o grande problema filosófico era o suicídio, porque essa vida não valia muito a pena, né? Ateuzão, ele não via nenhum objetivo da vida, né? Mas ele mesmo se rende, né, no final do livro, e ele diz, né, que a própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de homem, né? Então a gente tem que imaginar Sísifo feliz. E é isso que segue a vida, né? Tá, então agradeço a Adriana aí pelo caminhar, né? Por todos esses 3 caminhos aí pelo Trivium, né? E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, tá? Muito obrigado. Aí a gente espera aprender, né? Hoje, a esperança do amanhã é aprender, né? Com o que a gente fez ontem, né? Tá? E o importante é continuar em pé e não o quanto você bate. Tá? Obrigado, então.